Desde que eu resolvi montar um computador para jogar e trabalhar de casa no ano passado, eu optei por gabinetes compactos. E o primeiro que eu montei foi o Ghost S1 da marca Loki. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Vou deixar no card aqui o link pro vídeo. Dá uma conferida lá. E o Ghost na época era um dos gabinetes dos meus sonhos. Desde a primeira vez que eu vi ele, eu sempre sonhei em montar um computador dentro dele porque eu achava ele simplesmente maravilhoso. Mas acontece que eu acabei vendendo ele, acabei migrando pro Sharkoon QB1, que é esse que está aqui hoje. E ele ainda é um gabinete compacto, como vocês podem ver, ele ocupa muito pouco espaço em cima da mesa, mas ele é consideravelmente maior que o Ghost. Vou até colocar a imagem aí para vocês verem eles lado a lado. E esse tem sido o meu principal computador até hoje, porque hoje eu vou apresentar para vocês o FormD T1. É um outro gabinete compacto que também teve que ser importado. Ele tem 9,5 litros de volume e um espaço interno totalmente otimizado e com um ótimo fluxo de ar. Mas antes aí você pode estar se perguntando, mas qual que é essa minha obsessão por gabinetes pequenos, gabinetes compactos? Acontece que isso virou um nicho dentro do mercado de gabinetes e eles têm sido chamados de Small Form Factor PCs, ou SFF-PC, ou ITX, Mini ITX e por aí vai. Se você pesquisar qualquer um desses termos aí, você vai encontrar o que eu estou falando. E eu vou dar uma breve explicação do porquê que eu acho que essa demanda tem crescido bastante. E eu acho que a principal razão é simplesmente porque hoje em dia o hardware permite. Os novos hardwares, mesmo os mais high-ends, mesmo os mais potentes, digamos assim, eles permitem serem colocados dentro de um gabinete tão pequeno, principalmente porque a eficiência energética deles melhorou muito com o passar dos anos. E, por exemplo, placa-mãe, memória, fontes, que geralmente ocupam um grande espaço dentro do gabinete, e até mesmo os coolers para processadores, as empresas elas têm voltado a atenção para esse nicho de gabinetes compactos, ou os SFF. Então, hoje em dia, a gente tem as placas-mãe que suportam os processadores das últimas gerações, mesmo os mais potentes, que são no formato Mini TX, memórias low profile, que também tem uma grande capacidade de processamento, fontes que até de mais de 750 watts, que são no formato menor do que as convencionais, que são as SFX, e um dos principais componentes que principalmente antigamente ocupava muito espaço dentro do gabinete eram os HDs. Hoje em dia nessas placas-mãe, mesmo as Mini TX, você tem 2 slots ali para colocar um SSD M2 no formato M2, que hoje em dia eles já possuem grandes capacidades de armazenamento e estão muito mais acessíveis do que eram no passado. E até um gabinete ali, dependendo de como você arrumar lá dentro, você ainda consegue colocar ali um SATA 2,5, que também vai te dar mais espaço. E por último, ainda falando de armazenamento, hoje em dia, com o grande avanço da conexão USB, você tem um HD externo para poder, que você não precisa ter acesso nele o tempo todo, se tornou muito mais viável. Então tudo isso que eu quero dizer é que as empresas, as fabricantes, elas têm voltado a atenção para esse nicho e você consegue colocar todo o hardware, mesmo o hardware mais poderoso que você quiser, você consegue colocar dentro desses gabinetes. Tem gente que fala, por exemplo, você tem alguns gabinetes desses que você não vai conseguir colocar, óbvio, uma RTX 3090 da mais avançada que tiver, mas principalmente esses gabinetes mais pensados, como o FormD T1 e outros, eles têm se preocupado com essas placas de vídeo que têm se tornado cada vez maiores e permitem a instalação das placas de vídeo que ocupam até 3 slots. Mas se é o caso, por exemplo, você quer montar num Ghost S1 ou num Velka, que é aqueles bem menores ainda, você tem a opção de placa de vídeo do formato mini, ou você acaba sacrificando, por exemplo, você não vai ter uma 3090, mas vai ter uma 3060, uma 3070, que ainda assim vai te dar uma grande performance. Então, hoje em dia é possível você montar sim um computador bem parrudo, bem potente, num gabinete pequeno como esse aqui. E agora falando de mim particularmente, por que eu opto por esses gabinetes? Bom, primeiro que o meu primeiro computador que eu montei num gabinete que era Mid Tower, ainda assim era gigante o gabinete, eram não sei quantas baias, era possível colocar várias leitoras de DVD, Blu-ray, vários HDs 3,5, e aquilo ocupava um espaço enorme em cima da mesa, era um peso absurdo. E hoje eu tenho gostado mais do minimalismo, da elegância em si.
Então eu acho esses gabinetes super simples, minimalistas e muito bonitos. Se você ver lá no vídeo do Ghost S1, você vai ver que não tem nenhuma entrada de fone de ouvido ou USB na parte da frente do gabinete. Só tem apenas um botãozinho e um LED, que é bem discreto mesmo. E agora eu vou mostrar aqui no T1, né, depois que a gente montar ele, você vai ver que nem o botão de ligar não fica na frente do computador. Ele é totalmente minimalista, mais que isso impossível. E ainda assim é um dos gabinetes mais bonitos e que permite uma configuração de respeito dentro dele. E, inclusive, eu acho que esse é um dos grandes pontos por essa demanda ter aumentado bastante, é que muitas pessoas começaram a, às vezes, migrar do console e optar por montar um computador desse e colocar no rack da sala. E na minha opinião é muito mais bonito você ver um gabinete como esse, discreto, no rack da sala, do que um gabinete gigante, cheio de LED, colorido. Mas isso é uma questão de gosto e cada um tem o seu, não é verdade? Bom, passado esse briefing aí, voltemos a falar do T1, que é o motivo do vídeo de hoje. Ele chegou para mim essa semana, como eu disse, ele foi importado. E ele vem assim, ele vem na caixa desse jeito aqui assim. Se você vê assim, poxa, mas é um gabinete estreito de colocar na parede. E acontece que ele é enviado de forma desmontada. Eles chamam de flat package isso, que eu acho que é para economizar nos custos do envio ou da própria venda do gabinete. Então, ao todo, esse gabinete custou $255 no site deles, né? E aí eles não enviam direto para o Brasil, então eu tive que usar um redirecionador. Então ele foi enviado para os Estados Unidos, lá no redirecionador, e de lá eu enviei para cá. $255 foi só o custo do gabinete até o redirecionador. Depois eu tive que pagar um outro frete aqui para o Brasil. Ainda chegou aqui, ainda tivemos uma taxinha do Correios aí. Mas depois eu somo tudo e se alguém tiver curiosidade eu coloco nos comentários aí na descrição do vídeo quanto que ele custou total em reais. Beleza? Então vamos pro unboxing. Eu ainda não vi ele, ainda não abri, ele tá lacrado aqui, certo? E a gente vai colocar as mãos nele pela primeira vez juntos. Bora lá? Então, galera, eu falei que ia fazer o unboxing, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu decidi separar em outro vídeo, então fica ligado aí, se inscreva no canal para não perder esse unboxing que ficou muito legal. Beleza? Obrigado por quem assistiu e até o próximo vídeo.